Oi, gente! Hoje eu tô aqui para conversar mais um pouquinho sobre a minha história para vocês. Eu já fiz um vídeo contando um pouco sobre como eu comecei o Viver Sem Trigo, falando dos porquês que eu comecei e tal. E hoje eu vim falar sobre um outro lado que vocês que estão aqui no YouTube, acho que vocês não têm um pouco de noção das coisas que aconteceram depois que eu comecei o Viver Sem Trigo. Pelo Instagram, pelo Facebook, as pessoas já acompanham a minha história há um pouco mais de tempo, então eles conhecem esse lado da minha história, mas por aqui é novo, então eu resolvi compartilhar com vocês esse lado também, que é importante, que tem uma mensagem, e eu acho bacana a gente falar um pouquinho sobre isso também. Eu comecei, como vocês sabem, em agosto de 2013, o Viver Sem Trigo. Estava tudo indo muito bem na minha carreira, recente carreira como influenciadora digital, como professora de culinária, de gastronomia. Eu tava muito bem, tava super bem. E desde muito nova eu faço esse acompanhamento. Com 17 anos eu tirei um nódulo para ver se estava tudo bem, era benigno, não tinha nada. E eu venho acompanhando desde então. Faço mamografia desde os 30 anos. Muita gente só faz depois dos 40 anos, eu não, eu faço desde muito nova. Pra mim é hábito cuidar dessa parte da minha saúde. E em 2014, depois de muita perseverança minha, porque eu achava que tinha algo de errado comigo, por acompanhar desde muito nova todos esses nódulos, eu conheci um pouquinho. E como eu sou... esqueci de falar isso no outro. Como eu sou dentista de formação, e por ter essa noção de radiologia, de radiografias, eu achava que tinha algo de estranho em um dos nódulos que eu vinha acompanhando. E por muita insistência minha, eu fazia exames sempre de rotina, tava tudo sempre ok, os médicos falavam, não, vamos só acompanhar, a gente vai acompanhando e tal. Fiz biópsia, fiz punção, fiz tudo e nada de anormal. Só que aquilo me incomodava, era como se eu tivesse um pressentimento de que algo não vinha bem. E aí eu resolvi marcar com um cirurgião oncológico, por insistência minha, um médico que eu peguei no livrinho do convênio, não tinha nem indicação dele. E aí eu falei pro doutor, eu falei, olha doutor, eu tenho um nódulo que ele me incomoda e eu gostaria de fazer uma cirurgia, e nessa cirurgia o senhor avalia se o que é esse nódulo, né? E foi nessa cirurgia que, graças a Deus, eu fui muito insistente para fazer, que eu descobri em 2014 que eu estava com câncer de mama. É baque, não é fácil. Eu até falo que foi no dia mais fatídico para todos nós brasileiros e para mim foi piorado. Que foi no dia que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha na Copa do Mundo aqui no Brasil. Foi terrível, eu tava louca, enlouquecida, que só chorava. Porque a notícia de que você está com câncer de mama, a princípio, a primeira notícia assim que você recebe e o primeiro pensamento que você tem quando você recebe uma notícia de que você está com câncer é, nossa, ferrou, vou morrer, vou deixar meus filhos, eu tenho 2 filhos pequenos, na época eles eram menores ainda. Falei, gente, vou morrer, vou deixar meus filhos. Então dá um pânico assim a hora que você recebe essa notícia. Mas aí depois eu respirei, falei, não, calma, não é assim. Hoje em dia as coisas são muito mais evoluídas, tudo tem tratamento. Eu vou ver que tipo de câncer eu tenho, tal, e eu vou fazer o que tiver que fazer para ficar bem. E eu tenho muita sorte de estar muito bem amparada. Uma das minhas amigas, uma das alunas do meu marido, é uma das grandes oncologistas do país. Ela me deu todo o suporte, me dá todo o suporte até hoje. E aí eu fiz todo o tratamento, passei por todo o tratamento. E eu fui colocando isso nas redes sociais, né? Eu fui compartilhando com as pessoas. Desde o diagnóstico até, assim, tudo. Até eu começar a fazer as quimioterapias, até o meu cabelo começar a cair, processo de ficar careca, que é muito doloroso. Eu fiz 4 sessões de quimioterapia. Eu não sei o nome muito específico, que era uma série vermelha, que pra mim eram as piores da vida. É aquela que te deixa muito mal, que te dá náuseas, que você fica muito cansada, faz cair o cabelo. E aí, nos dias que eu fazia essa quimioterapia, eu ficava uma semana muito mal. Mas eu resolvi que eu não ia parar a minha vida de jeito nenhum.
Na época eu já dava aulas, então quando eu tava bem, assim, eu já sabia que a primeira semana era um saco. Eu passava às vezes 3, 4 dias deitada, sem fazer nada. Às vezes não tinha coragem nem para levantar para tomar banho. Nos dias que eu não tinha vontade, eu não fazia absolutamente nada. Mas depois, quando eu começava a me sentir melhor, eu já retomava a minha rotina normal. Eu fazia exercício físico, parecia uma senhorinha de 80 anos fazendo, mas eu fazia bem devagar, só para manter o meu corpo em funcionamento. A minha dieta continuou normal, sem glúten. Eu fazia todos os dias o meu café da manhã, eu fazia todos os dias as minhas coisas. Eu viajava nos finais de semana para dar os meus cursos pelo Brasil. Eu falo assim, que é uma história bacana e as pessoas até brincam, falam: Paula, nem parecia que você estava fazendo quimioterapia. Eu tenho a minha amiga Ananda, que dá aula junto comigo pelo Brasil, e a gente se conheceu bem nessa época, né? Que ela falava assim: nossa, parecia que você ia no hospital tomar um Tilenol e voltava para dar aula pelo Brasil, porque você não deixava transparecer que você estava ruim, que você estava doente, né? E eu realmente, não é que eu não me sentia doente, mas eu não dava a relevância pro nome câncer, sabe? Eu falava assim, não, eu tô doente, mas é um processo, e esse processo tem data para terminar. Eu vou fazer o meu tratamento e eu vou voltar a ficar melhor do que antes. Foi assim que eu fui levando o tratamento todo. Eu fiz no total 16 sessões de quimioterapia. Depois eu fiz as brancas, né, a série branca, que foram 12, eram toda semana aplicação de quimioterapia. Segunda-feira eu tomava quimioterapia, sexta-feira eu viajava para dar aula pelo Brasil. E foi assim a minha rotina durante quase 10 meses de tratamento. Depois eu fiz 33 sessões de radioterapia. Eu descobri o nódulo na mama esquerda. Eu não retirei as mamas, eu só fiz o quadrante, né? Eu só retirei o quadrante, eu não precisei retirar as mamas, porque o meu tipo de câncer é hormonal. Então eu faço hoje em dia um controle de hormônios, eu tomo um remédio, que é o tamoxifeno, que é um controle hormonal para não ter uma recidiva de câncer. Hoje eu tô bem mais forte, tanto que eu tô aqui falando sem chorar, porque até o ano passado, tipo, era um chororô só quando eu ia falar, quando eu lembrava. Mas eu acho que cada ano que a gente vai ficando longe da doença, a gente vai se sentindo mais forte pra gente falar e dar o depoimento e ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo que a gente. Isso é super importante. Tem mais uma coisa que eu não falei, que eu sempre digo isso. O tipo de câncer que eu tinha era um câncer que já estava comigo há muito tempo. Se não fosse a minha insistência em ir atrás e descobrir ele poderia estar comigo até hoje, poderia ter dado uma metástase e por aí vai, né? Que é muito pior. Mas eu falo sempre assim, eu sempre dou esse testemunho porque eu acho muito importante. Eu acho que Deus faz tudo na hora certa. E Ele me fez descobrir, assim, na época que eu estava passando pelo melhor momento da minha vida. Eu estava muito bem de cabeça, eu estava muito bem com a minha família, com o meu trabalho. Então tudo isso fortalece. Talvez se fosse num outro período da minha vida que eu não estava tão bem, que eu era infeliz na minha profissão, que eu não estava bem na carreira, que é muito importante, tinha crianças pequenas, então tá naquele turbilhão. Eu tenho filhos gêmeos, é uma loucura, quando eles são pequenos você fica meio maluca mesmo. Então, se fosse nessa época, talvez eu não tivesse tido a força que eu tive para encarar tão bem a doença. Então, até nisso, Deus sabe o que faz quando Ele te dá uma lição ou quando Ele te faz passar por uma provação de vida, né? E a lição que fica é essa. Outro dia eu tava até pensando no que eu ia falar aqui e algumas pessoas, né, com comentários maldosos, como existem sempre. Uma pessoa aqui no YouTube escreveu assim: nossa, você sorri tanto, não sei por que você sorri. Eu acho que agora essas pessoas entenderam por que eu dou tanta risada, né? Fica aqui o meu testemunho para dizer para todo mundo que por todo o processo ruim que você esteja passando na vida, saiba que ele tem um motivo e que ele tem dia para terminar, tá? Vai passar, tudo passa e com certeza você vai sair muito melhor disso como pessoa, como tudo, tá? Vai ficar muito mais bonita. Se perder os cabelos, eles nascem de novo. Tô aqui com os meus enormes, né? Já virando drag das panelas.
E aí é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho de saber desse lado da minha história. Não faz muito parte dessa parte, né, de cozinha. Acho que é interessante dizer também que a minha dieta, graças a Deus, por eu ter me tornado uma pessoa muito saudável, me ajudou demais nesse tratamento, né? Me ajudou a manter o tratamento e eu consegui, por exemplo, fazer as minhas viagens, dar aulas pelo Brasil. Eu fiz 16 sessões de quimioterapia, 33 de radioterapia e eu nunca tive um resfriado. Eu nunca precisei adiar nada por baixa de resistência, por infecções, nada. Eu passei assim praticamente ilesa por tudo. E a minha alimentação, eu tenho certeza absoluta que foi fator chave e fundamental para isso. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente pode conversar um pouco mais. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa, é só entrar em contato comigo, me chama, a gente conversa. E aí é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu like no vídeo, compartilha com os amigos pelas redes sociais, compartilha principalmente com quem está precisando de uma palavra de suporte hoje em dia, de quem já encarou de frente essa doença tão ruim. E aí é isso, gente. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações e a gente se vê numa próxima dica, numa próxima receita, num próximo papo. E foi. Raquete. E caiu, me atrapalhou bem no final. Shhh.